Alguém falou, vamos ver circuitos? Sim, agora, vamos ver circuitos. Circuitos elétricos, para a gente finalizar aqui a nossa segunda parte da nossa aula, tá? Circuitos elétricos. Então aqui está mostrando aqui alguns resistores, né, num circuito aqui. E circuitos elétricos, o que a gente vai falar aqui vai ser de associação de resistores, tá? Que é o preferencial da prova. E a associação de resistores, os componentes eletrônicos, os dispositivos eletrônicos, eles podem ser associados de dois jeitos, tá? Podem ser associados em série ou em paralelo. Então a gente sempre vai ter ali dispositivos eletrônicos associados ou em série ou em paralelo. Uma associação mista é quando a gente mistura, né, partes em série e partes em paralelo. Mas é isso. Resistores associados em série e resistores associados em paralelo, a diferença é basicamente essa. Em série essas duas lâmpadas aqui, elas estão conectadas em série porque elas estão no mesmo caminho elétrico, no mesmo caminho único, né, do fio, e a eletricidade que passa pela primeira lâmpada não tem outro caminho para passar que não seja pela próxima lâmpada também. E a corrente elétrica é algo que circula pelo circuito, ela não gasta, ela não termina. A corrente elétrica, ela circula pelo circuito. Então a corrente elétrica aqui, ó, que passa pela fonte, que passa pela primeira lâmpada, vai ter que obrigatoriamente passar pela segunda, porque ela vai estar circulando aqui pelo circuito. Corrente elétrica não gasta, ela não diminui, ela não é consumida, ela não surge do nada, ela circula pelo circuito. Já aqui, ó, componentes paralelos, eles vão estar em caminhos independentes. Então aqui a gente tem um fio único, mas esse fio único se dividiu em dois caminhos paralelos e a gente vai ter uma eletricidade passando por cima e uma eletricidade passando por baixo, por caminhos paralelos. Por isso que essa associação é chamada de paralelo. E as associações em paralelo, elas acabam depois, ó, se encontrando em algum ponto, tá? Se encontrando em algum ponto. Beleza? Vamos falar agora então de associação de resistores. E o que a gente precisa saber aqui da parte de associação de resistores em série é o seguinte: componentes, essa é a lei para resistores em série. Componentes eletrônicos em série estão submetidos à mesma intensidade de corrente elétrica. Essa é a lei, tá? É o que a gente tem que saber. Sempre que a gente tiver componentes em série, obrigatoriamente, o que eles têm em comum? A mesma intensidade de corrente. Eles vão ter resistências diferentes ou iguais, vão ter tensões diferentes ou iguais, não importa. A corrente elétrica obrigatoriamente tem que ser a mesma para os dois. Corrente elétrica não gasta, ela circula. E se a gente está num caminho em série, um caminho único, a eletricidade que passa em qualquer parte desse caminho é a mesma intensidade de corrente. E essa é a lei aqui para resistores em série. Componentes eletrônicos em série estão submetidos à mesma intensidade de corrente. Feito? Deixa isso muito anotado aí. Essa teoria é bem básica, tá? A gente vai ver que exercícios aqui de associação de resistores, eles podem ser fáceis, médios ou difíceis, tá? Mas essa base aqui, que é a base teórica, é a mais importante de todas. Sem essa base teórica, a gente não resolve nem os fáceis. Com essa base teórica, vocês vão ver. A gente já vai resolver vários exercícios fáceis que aparecer na prova, a gente já vai resolver. Tá? Então, fiquem atentos. Então, a gente pode representar aqui um circuito com associação de resistores em série dessa maneira. Aqui a gente tem uma fonte de tensão, aqui a gente tem um resistor 1, aqui a gente tem um resistor 2, aqui tem um resistor 3. Como é que isso daqui está em série? Está no mesmo caminho elétrico. O que eu sei que eles têm em comum? Obrigatoriamente eles têm em comum a mesma intensidade de corrente, porque a corrente elétrica só tem um caminho para andar aqui, e esse caminho obrigatoriamente passa por 3 resistores e pela fonte. Então, o que nós temos é uma associação em série de todos esses componentes aqui. Tá? Como é que fica a relação para as resistências elétricas nesse circuito em série? A resistência total ou equivalente, né, tanto faz a gente usar o termo total ou o equivalente, de resistores associados em série é o seguinte, ó, se a gente tem um caminho elétrico e a gente colocou ali um resistor, então ele está resistindo, ele está obstruindo, trancando a passagem de eletricidade. Se nesse mesmo caminho, seja antes ou depois, se a gente colocar mais um resistor, a gente está aumentando a dificuldade ali de passar a eletricidade. Então, quanto mais resistores a gente coloca em série, maior é a resistência total do circuito, ou maior é a resistência que o circuito oferece à passagem de eletricidade. E a resistência total é a soma direta das resistências. Só somar os valores de resistência. Se esse daqui tem, sei lá, 1 ohm, 2 ohms e 3 ohms, a resistência total é a soma de 1 mais 2 mais 3 dá 6 ohms. Essa é a resistência total, simples assim. Tá? Tensão elétrica. Agora sim. A tensão elétrica é algo que diminui conforme a gente anda no circuito. Então, olha só. Muito cuidado aqui. A tensão elétrica, nas fontes, do negativo para o positivo da fonte, a gente tem um aumento de tensão. E os resistores, eles causam uma queda de tensão. Então, antes do resistor 1, nós temos a tensão da fonte.
que é o potencial do positivo da fonte. Passando o resistor 1, nós temos uma primeira queda de tensão. Passando o resistor 2, nós temos uma segunda queda de tensão. Passando o resistor 3, a gente tem a terceira queda de tensão e a gente chegou então no negativo da fonte. Do negativo para o positivo da fonte vai ter um aumento de tensão. Passou o resistor 1, passou o resistor 2, passou o resistor 3. Cada resistor vai ter uma queda, uma parte de queda de tensão, de forma que essas quedas em série somadas vai dar a queda total, de tensão total oferecida para o circuito. Resumo dos resistores em série. É aqui que você tem que fazer o print. Resumo dos resistores associados em série. Resistores em série têm a mesma intensidade de corrente. A corrente elétrica é a mesma em todos, obrigatoriamente. Assim, resistores associados em série vão ter a mesma resistência, vão ter a mesma corrente e a resistência total vai ser a soma das resistências individuais. E as quedas de tensão que acontecem em cada resistor em série, somadas, vai dar a tensão elétrica total, que é elevada pela fonte. Então, a fonte eleva a tensão e em cada resistor em série, a gente vai reduzindo uma parte dessa tensão. Depois que a gente passou em todos os resistores em série, a fonte vai elevar a tensão de novo, e assim fica. Enquanto isso, a corrente vai circulando por todo mundo. Certo? Essa equação, o V igual a R vezes I, que eu comentei para vocês, que aqui na eletrodinâmica, ela é tão importante quanto V igual a lambda F lá na ondulatória, ou seja, são duas equações essenciais que estão assim, em praticamente todas as provas do Enem, sempre. Tá? Esse V igual a R vezes I é uma fórmula coringa, ela varia tanto individualmente, a gente pode aplicar individualmente, ou seja, eu quero saber a queda de tensão no resistor 1. Bom, então eu preciso de duas informações, eu preciso da resistência desse resistor e eu preciso da intensidade de corrente que passa nele. Aí a gente multiplica, né, resistência vezes corrente, eu sei a queda de tensão no resistor 1. Queda de tensão no resistor 2, queda de tensão no resistor 3. E a gente pode usar essa equação V igual a R vezes I, tanto individualmente para valores individuais, quanto para valores totais. Eu quero saber, a tensão total é a resistência total, que é a soma das resistências, vezes a corrente total, que é a mesma corrente em todos. Isso para os resistores em série. Beleza? Então, resistores em série é isso. Tá? É isso, a gente está aplicando agora os conceitos que a gente viu na primeira parte.